Nós trouxemos para a nossa reflexão hoje, do Livro dos Espíritos, no livro 3º das Leis Morais, onde fala sobre a lei de igualdade, a questão 806, que fala sobre a desigualdade social. Kardec pergunta assim: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? A gente vê que na nossa sociedade tem gente muito rica, muito pobre, tem pessoas da classe média, essas desigualdades sociais. É da natureza? E os espíritos, então, superiores responderam: não. É obra do homem e não de Deus. Então, essa desigualdade que nós vemos na sociedade não é lei natural de Deus, não. É nosso problema, É o problema dos homens. Aí ele pergunta, dentro dessa pergunta, algum dia essa desigualdade desaparecerá? Será que futuramente vamos ter uma sociedade mais equilibrada, com relação a essas condições sociais? E os espíritos então responderam assim: eternas somente as leis de Deus o são. Então, o que é da lei de Deus são eternas. É isso que eles querem dizer. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Quer dizer, se a gente for comparar com a época de Jesus, por exemplo, hoje a gente vê que essa desigualdade é menor, Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, ela só existe porque ainda nós temos muito egoísmo e muito orgulho. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, não vai ter mais, futuramente, quando a gente deixar de ser egoísta, ser vaidoso, ser orgulhosos. Essas diferenças vão desaparecendo. E só vai ter essa diferença, então, do espírito mais ou menos puro, não de classes sociais, mas sim do íntimo mesmo de cada um. E no item que fala sobre a desigualdade das riquezas, Kardec pergunta assim, na 813, há pessoas que por culpa sua caem na miséria. É uma afirmação, Que pessoas, por exemplo, que não estuda, não faz nenhum esforço e cai na miséria. Tem gente que é assim. Mas aí ele pergunta, nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Será que a sociedade não tem culpa? É essa a pergunta. E a resposta dos espíritos, mas certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, a gente sabe, que tem pessoas que caem na miséria por sua culpa, mas a sociedade tem culpa, é isso que eles estão falando.
Por que nós vivemos em sociedade? Para nós nos educarmos uns aos outros. Então, se aquele ficou à margem, nós temos essa culpa. Por que a gente não conseguiu fazer com que ele também se preocupasse com a vida dele, fizesse alguma coisa, que estudasse, que se interessasse, porque na realidade essas pessoas parece que perdem até o interesse de si mesmo, E aí, nessa resposta, Kardec coloca como referência a questão 685. E a 685, ele diz sobre o repouso, Mas aí eu trouxe só o comentário que Kardec fala sobre esse item. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência, por meio do trabalho, encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Então, é muito fácil dizer, não, vá trabalhar. Tem muita gente que critica esse trabalho do Lar de Nazaré, das cozinhas. Não, vocês estão dando comida lá só para deixar eles mais vagabundos. Tem gente que fala assim. Mas não basta só dizer para a pessoa, não, vai trabalhar. Não basta, tem que dar condições para que ele tenha uma ocupação, um trabalho. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso, no equilíbrio entre a produção e o consumo. A parte econômica não entendo muito, acho que eu vou morrer sem entender. Mas a ciência econômica diz aqui que faz esse estudo para ter esse equilíbrio, entre a produção e o consumo. Quer dizer, precisar que todos trabalhem, Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Então, ele está dizendo que essa ciência faz esse trabalho do equilíbrio, mas por mais que ele vá estudando, vá modificando, sempre vai ter períodos em que uns fiquem sem trabalho. Mas esse período que a pessoa vai ficar sem trabalho, ele tem que continuar vivendo. Como é que ele vai fazer? Não vai deixar de viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Porque a gente sempre acha que é a educação intelectual, não é? Então, a gente se preocupa em exigir da criança o estudo, para que ela possa ser alguém na vida, A gente costuma falar isso, não, vai estudar, menino, para você ser alguém na vida, Mas eles estão dizendo que não é só essa educação intelectual. Nós também temos que dar a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos.
É interessante que Divaldo fala muito nisso. Não sei se vocês notaram, né? Tanto é que ele fala que toda criança tem que ter hábitos, né? Você tem que aprender. Através dos hábitos é que você vai se educando, né? Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Então, se o indivíduo não tem essa educação, esses hábitos desde criança, é o que nós estamos vendo, né, por aí, os problemas dos jovens aí que estão à solta. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus. Dê respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Então, a partir do momento que a gente puder fazer essa educação a todos, a gente vai naturalmente trabalhar para que a gente não tenha necessidade, tenha uma previdência. E também ajudar na previdência do outro, para quando tiver essa intermitência na economia, que uns ficam com trabalho, outros sem trabalho, né? Para que não haja miséria nesses casos. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. E também nós trouxemos no Evangelho uma lição do livro Fonte Viva, né, que é psicografada por Chico Xavier, e o Espírito Emmanuel que nos explica. Chama-se Estendamos o Bem. Na carta de Paulo ao Romanos, capítulo 12, versículo 21, diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nessa carta, Paulo escreve aos romanos umas normas da vida cristã. Ele recomenda que não vivamos como vivem as pessoas deste mundo entre aspas, né, lá fora, né? Mas que deixemos que Deus nos transforme o nosso entendimento para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz também que somos como um corpo, né, onde cada membro tem uma função, mas que todos eles fazem um corpo só, quer dizer, cada um tem uma função, mas todos trabalham por um corpo só. E nós também, então, somos como esses membros. Temos dons diferentes. Então, façamos o melhor com o dom que nós temos. Porque cada um tem um dom diferente, né? E se a gente fizer o dom bem feito, aquele que Deus nos deu, a gente vai formar como corpo, né? Assim como os membros, então, estão a serviço de um só corpo,
nós, os cristãos, estamos a serviço dos outros em muitos, num só pensamento, unidos em Cristo. E assim ele continua, né, descrevendo os deveres da vida cristã. E por último ele dá então essa frasezinha, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre isso. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Então, Emmanuel gosta muito, né, de comparar a natureza, né, como é que ela vai conduzindo, né? Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. Né? Depois de uma tempestade, vocês podem ver que cada coisa vai andando, né, para trazer tudo muito bonito novamente, né? O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo, enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. Pode ver que cada coisa, né, vai se transformando. Recebe aquela tempestade, mas deixa aquela tempestade e vai doar o que tem cada um, né? O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. Né? A árvore que quebrou começa a brotar de novo. Né? Aquele verde bonitinho, né? Novinho. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Então, se a natureza, cada coisa, deixa de lado aquele mal que recebeu e vai para a frente, dando o que pode, por que nós vamos ficar guardando o azedume, né? O fel da maldade, né? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. Se a gente recebe, então, o mal, né? Vamos dar o bem. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Né? Se temos ainda ignorância, um dia nós vamos ser sábios, mas temos que começar a caminhar, não é? Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade, para benefício de todos. Então, a fonte, né, onde brota a água lá,
Pode ver, se a gente pisa, deixa lamacento, ela continua brotando água limpa, né? Até que tudo volta a ficar limpo, né? Ela vai jorrando e vai correndo e vai deixando limpo. Então, Emmanuel está dizendo para que a gente seja assim também. A gente recebe lama, vamos dar a nossa parte boa, para que aquela lama se vá, né? Se misture com as nossas coisas boas, e a gente vai transformando tanta coisa boa que aquela lama já não vai fazer mais diferença. E para que a gente possa, então, fixar melhor, nós trouxemos uma história do livro Encontros e Desencontros, de Richard Simonetti. Chama-se A Melhor Proteção. O bairro sofria uma onda de assaltos. Os marginais invadiam estabelecimentos comerciais em plena luz do dia, empunhando armas de fogo. Tensos e agitados, não vacilavam em atirar se encontravam resistência. Providências estavam sendo tomadas pelas autoridades, mas a violência campeava, semeando o medo. Até parece que é uma história de hoje, né? Providências, então, estavam sendo tomadas pelas autoridades, mas a violência continuava. Na pequena farmácia de Ronaldo, um amigo, Jacinto, comentava: é preciso maior severidade nas leis. Sou amplamente favorável à pena de morte. Se eliminarmos esses facínoras, semearemos a sociedade. O farmacêutico, que dedicara grande parte de seus 70 anos ao espiritismo e à manipulação de medicamentos, sempre orientado pelo propósito de servir, pensava diferente. Não me parece que semelhante iniciativa traria algum benefício. Países que adotaram a pena máxima não registraram redução de crimes. O criminoso nunca cogita da possibilidade de ser punido. Julga-se acima das leis. Por isso, é inútil torná-las mais drásticas. De qualquer maneira, cada marginal eliminado será uma ameaça a menos. Engano seu. A doutrina espírita nos explica que o criminoso não perde a agressividade com a morte física e tende a envolver indivíduos que cultivam a mesma tendência, em processos obsessivos que ampliam a violência. Então, nós que somos espíritas, que sabemos que a vida é eterna, a gente sabe que a perda do corpo físico só vai piorar, né? Porque aí aquele criminoso vai estar do outro lado, a gente não vai estar vendo, e vai estar influenciando outras pessoas aqui, né, na carne. A esse respeito não posso dizer nada. O que sei é que transformei minha casa numa fortaleza. Se alguém atrever-se a ameaçar meus patrimônios, será recebido a bala. Admito que é necessário tomar precauções. Todavia, tanto quanto possível, deixemos as providências policiais para os órgãos competentes. Enfrentar esses nossos irmãos com suas próprias armas em nossos lares é descer a barbárie. Então, é a discussão, né, de ter arma ou não ter, né, em casa. Então, o que fazer? Permanecer de braços cruzados à espera de que nos expoliem e matem? Absolutamente. Penso que a iniciativa mais importante deve ser nossa. É preciso que a sociedade se mobilize para o auxílio às pessoas carentes. O transbordamento da miséria na periferia derrama-se em ondas de violência sobre a cidade. Panelas vazias são más conselheiras.
inspirando revolta e desespero em almas invigilantes, sugerindo-lhes soluções criminosas. De certa forma, estamos todos pagando pelo nosso egoísmo. Crianças famintas, sem orientação, sem instrução, que ali vivem, são potencialmente os assaltantes de amanhã. Se cada família de classe média se dispusesse a ajudar um menor, encaminhando-o na vida, favorecendo-lhe particularmente o acesso à educação, o problema estaria a caminho de ser resolvido. E enquanto isso não acontece, recusemos usar a violência em defesa própria, conscientes de que fatalmente gerará problemas para o nosso futuro. Ela é sempre comprometedora. E a nossa defesa? Confiemos em Deus, como se estas últimas palavras fossem a deixa para a dramática entrada em cena de novo personagem. Um jovem invadiu a farmácia, de revólver e punho, e foi logo anunciando: é um assalto, quietos, ou morrem. Sentindo-se dominado por incontrolável indignação, Jacinto pensou em atracar-se com o intruso. Ronaldo adiantou-se. Não pretendemos reagir, meu irmão. Peço-lhe em nome de Deus que mantenha calma. Embora, dirigindo-se ao assaltante, o velho farmacêutico, experiente conhecedor da natureza humana, procurava conter os impulsos do amigo. Observando o assaltante, pouco mais que um menino, notou que a arma tremia em suas mãos. Ele estava excessivamente nervoso, e qualquer gesto brusco que representasse uma ameaça o levaria a atirar. Acima de qualquer temor, sentia imensa piedade. Ali estava um infeliz que optara pela solução aparentemente mais fácil para seus problemas de subsistência, mas que lhe cobraria pesado tributo de sofrimento e desequilíbrios. Enquanto abria a caixa registradora, confiava-se à oração, pedindo aos bons espíritos que neutralizassem eventuais acessos de agressividade, tanto do amigo quanto do assaltante. Este, como que possuído por incoercível força que lhe agitava os refolhos da consciência, fez-se muito pálido, aturdido, balbuciou: fique tranquilo, moço, não vou levar nenhum dinheiro. Gostaria apenas que me desse um comprimido para a dor de cabeça. Após receber o remédio, saiu apressado, enquanto Jacinto suspirava aliviado e dizia sorridente: foi fantástico, Ronaldo. Que mágica você usou? Nunca vi nada igual. Quer trabalhar de vigia em minha casa? Então, essa é uma história que podia ser com qualquer um de nós, né? E a gente, na realidade, não sabe qual é a nossa reação, né? Na hora do vamos ver é que a gente vê a reação da gente. Porque uma coisa é a gente falar aqui, né? Contar a história. Outra coisa é sentir na pele. Mas, então, por exemplo, nós temos as nossas cozinhas, né? Que damos o pão material. Mas conforme o livro dos Espíritos nos fala, nós também temos que dar o pão espiritual, levar a educação moral. Né? Não basta a gente dar o pão material, se a gente não contribui com esse trabalho de conscientização moral dessas pessoas que vão lá nessa cozinha.
E muitas vezes a gente acha que dando educação formal, colocando essas crianças para estudar na escola formal, é suficiente. Mas a vida nos mostra que não é. Tanto é que tem gente muito inteligente que sabe operar programas de computador, por exemplo, que é muito difícil, e está trabalhando para o crime. Se a educação formal fosse suficiente, essas pessoas que têm essa capacidade de fazer programação, por exemplo, não estaria no mundo do crime. Então, é muito mais importante, é lógico que o pão material é importante, né? Como diz aqui, se a barriga está vazia, né? A probabilidade de partir para um assalto, um roubo, né? É maior. Mas também não adianta só dar o pão material. Temos que levar também o pão espiritual, a educação moral. Né? Vamos pensar nisso. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade do estudo. As lições aqui estudadas, muitas vezes já sabemos, mas no nosso dia a dia, na nossa luta da subsistência, acabamos esquecendo de colocar em prática tudo aquilo que já sabemos. Mas sabemos também, Senhor, que os vossos ensinamentos têm que estar no nosso dia a dia, nas pequeninas coisas. Portanto, Senhor, pedimos que ajude-nos a sempre estar lembrando dessas lições, para que a nossa vida, a cada dia, seja mais abençoada, mais rica, aprendendo sempre a amar o nosso próximo cada vez mais. Pedimos também, Senhor, que continue nos abençoando, que abençoe o nosso lar de Nazaré, as nossas cozinhas, as pessoas que frequentam as nossas cozinhas, que eles possam ter a compreensão da vida, a compreensão dos vossos ensinamentos, e assim, Senhor, conseguir viver melhor. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.